Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar imensamente, em primeiro lugar, os servidores, né? Aqui o CNPFA, não sei se o Reginaldo já chegou aqui, a Quinase, Ceras, está aqui, a Luciana. Nosso presidente também está a caminho. A gente está algumas informações, deputada Rita Faleiro também dizendo que estou chegando. Mas queria cumprimentar também os nossos parlamentares que têm no parlamento enfrentado uma batalha muito árdua aqui. Nosso líder do governo, aqui o Beto Faro, nosso senador, nosso João Daniel, deputado federal, que hoje coordena o núcleo agrário, Valmir Assunção, deputado lá, Tadeu Verne, lá do Paraná, o Marcon, que também lá do Rio Grande do Sul, e todos aqui com suas histórias de vida calçada na defesa também dessa política pública. Então a gente sabe que está o adiantado da hora, os deputados parlamentares têm outros compromissos, mas a ideia foi muito de que, como os deputados chegam sempre terça-noite, né, e os servidores vêm, o sindicato fazendo manifestações sempre na segunda, e aí surgiu essa ideia de na quarta chamar para esse café da manhã cedo e juntos aqui estar conversando e construindo como encontrar caminho no nosso governo que não criminaliza a luta, que tem compromisso com a política pública e que vai reconstruir esse país e com certeza encontrará juntos com a força do parlamento e da sociedade civil organizada a melhor forma de sanar, né, essa questão que é reestruturar as carreiras, a isonomia que é muito importante entre as carreiras, né, e enfim. Vou passar para o João fazer uma breve apresentação que eles prepararam e em seguida a gente constrói aqui, abre e de antemão já muito obrigado em nome do nosso presidente César, em nome de toda a nossa diretoria que hoje está à frente, pela presença e o comprometimento de todos aqui com essa política pública tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Obrigado, Rose Rodrigues. Bom, como foi dito já, até adiantado pela Rose, a ideia é fazer uma discussão aqui da reestruturação das carreiras que trabalham aqui no INCRA, né, a carreira de perito federal agrário e de analista e técnico em desenvolvimento e reforma agrária, né, que aqui desenvolve um trabalho nesse INCRA, que daqui a alguns dias vai completar 54 anos, né, e muito antes do INCRA, né, já tínhamos aí o IBRA, o INDA, né, toda essa política da reforma agrária e colonização desse país, esse órgão é tocado, né, de uma maneira muito eficiente, né, e a história do Brasil moderno se confunde com a história do INCRA, né. Depois temos aqui, inclusive, o José Parente, né, o nosso decano, servidor aqui da casa há muito tempo, que tem todo um histórico aí, todo um conhecimento, que poderá também fazer uma discussão, nos apresentando alguns elementos aí, também o Luiz Fernando Pimenta, outro decano aqui da casa, né, já foi diretor. Então, aqui, todo esse conhecimento, o Paulinho, muitos outros servidores aqui que estão aqui há muitos anos trabalhando na casa, vão também fazer uma discussão com a gente, né, e os demais aqui também. Mas a ideia é mostrar que, nesse momento agora, onde a gente está fazendo toda uma discussão, o governo, né, ainda bem que esse governo se coloca, abre o diálogo, é um movimento democrático, né, e a gente reconhece isso, mas também falando que é muito importante, nesse momento de abertura dessas discussões, da reestruturação das carreiras, da melhoria salarial, que isso também seja discutido e colocado de forma enfática, que os servidores do INCRA, que já desempenham esse trabalho há muito tempo, com toda uma carga de responsabilidade pelo desenvolvimento desse país, no que tange à política de reforma agrária e de regularização fundiária, de governança territorial desse país, né? Hoje são carreiras que estão muito aquém, né, em termos salariais, de estrutura também, inclusive de serviço, né, com as suas atribuições também defasadas, em comparação com toda essa esplanada que está por aqui, né? Então, assim, a ideia de fazer essa apresentação é para mostrar a necessidade da reestruturação das carreiras do INCRA. Por quê? O porquê disso? Então, a gente vai passando aqui as lâminas e aí vamos fazendo essa discussão para esse conhecimento. Veja só, o concurso unificado já dá o tom. Essas são as carreiras
Essas são as carreiras, os órgãos que terão concurso esse ano. São essas aqui. Olha lá onde está o INCRA. O INCRA é o menor salário do concurso unificado. Então isso já mostra, né, o prestígio que tem a política de reforma agrária, estruturalmente, em todos os governos, né? Principalmente desse século XXI, onde houve muita valorização de várias carreiras. Isso aconteceu muito no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, mas não sabemos o porquê que o INCRA ficou lá embaixo. Então, não tem melhor explicação à sociedade, ao público, é mostrar essa lâmina. Esses são os órgãos que terão concurso esse ano, um concurso unificado, e o INCRA é o órgão que oferece o menor salário. Inclusive, tem vários colegas nossos, engenheiros agrônomos ou outros de outras formações, que estão estudando para as demais carreiras aqui. Então, por exemplo, são previstas 700 vagas no somatório, né, para esse concurso do INCRA. Pode entrar 700, mas pode sair 800. Entendeu? Não são menos carreiras, não. Mas, por exemplo, aqui no mapa, a gente tem, né, vamos colocar, mapa e INCRA. Aqui já dá um bom contexto, né? Pequeno agricultor familiar, agricultura familiar, reforma agrária, agronegócio. Né? Será que... Né? Só para a gente ficar assim dentro de uma... Não precisa falar mais nada, né? Então, olha só. E eram carreiras, inclusive, até aproveitar, falar nessa questão, eram carreiras que compunham o antigo, antes do MDA existir, era uma carreira só lá. E ela derivou, quando aconteceu, né? O Fernando Henrique criou o MDA, em 90 e poucos, depois do massacre do Eldorado dos Carajás, com dois ministérios que tratam, né, de agricultura, vamos falar assim, né, com enfoques diferentes, as carreiras se abriram. E na época, aqui Parente, Paulinho, Pimenta, o salário era maior no INCRA, inclusive. Era maior, inclusive, no INCRA. Mas com o descolamento da política agrícola brasileira, hoje nós temos isso aí. Então vamos lá, esse é o primeiro slide que mostra, já evidencia a situação, né? De cargos de nível superior comparativo com diversas outras carreiras, aí tem a mesma coisa lá, ó. Inicial, final, né? Ali as duas primeiras são as duas carreiras do INCRA, os analistas e os peritos. Ali nós temos analista ambiental, engenheiro do DENIT, né? Nós temos a quantidade de engenheiros que tem o INCRA, você não imagina a quantidade de engenheiros que tem o INCRA, que trabalham diretamente com toda a questão de infraestrutura desse país também, no interior, né? Analista de infraestrutura, os próprios colegas aqui do mapa, estão aqui, né? Isso aqui já está vendo, já subiu para 27, né? Aqui subiu para 27. Isso aqui é quando tem algo adicional, né? De 22 para 27. Já fizeram, né? Agências reguladoras, os gestores, auditores, né? Olha só. O salário mínimo profissional hoje, que é tratado, né? Isso é 8,5 salários mínimos, né? Se daria aquela condição. Uhum. Isso. O final do INCRA é menor que o inicial do mapa. O final do INCRA é menor que o inicial. E se a gente colocar os técnicos agrícolas de nível médio, com todo respeito, é maior que o nível superior do INCRA, do mapa. Com todo respeito. Mas vamos lá. Próximo caso. Então aqui é o dito salário mínimo que o CONFEA exige, né? 8,5 salários mínimos, né? Então, assim, nem para respeitar uma determinação do Conselho Federal de Engenharia, né, se respeita. Próximo, Cássio. Olha a defasagem dos analistas, dos peritos e do mapa. Isso aqui é início e fim, início e fim, início e fim. Então, para mostrar que ficou mais claro, né, Cássio? A gente termina antes os agrônomos, os profissionais do mapa, começam com um salário a mais, né? Vamos lá. Isso já está defasado. A evolução nos anos, né? Que eu falei lá. Em 2002, né? 2003, está vendo como é que em 2003, lá a segunda, né? Está pequenininha, mas é a segunda. Como é que estava todo mundo meio embolado? Até 2000, depois, puf, olha a expansão, né? Então, assim, o vermelho somos nós.
né? Então, olha só, vermelho e roxo, aqui somos nós. Olha a defasagem, como é que isso está acontecendo. Vamos lá. Então, ali, ó, no período, né, de 2007, 2008, quando teve começou as reestruturações maiores, né? E a remuneração final. Pode passar o outro caso, que já mostrei também. Olha como é que teve a evolução, só para ficar com o mapa, né? Olha a diferença, está vendo lá no começo? Ganhava até menos que a gente, né, no período aí de 2003. Depois, essa descolada dessa forma. Próximo caso. Aí o técnico, né, mostrando também o técnico do INCRA e o técnico do mapa, nível médio. Também é a mesma coisa. Isso inicial. Tá vendo? Pode passar, Cássio. Então, oi? Esse é o nível médio. Aqui é o técnico. É hoje. É hoje. Isso aqui não. Isso aqui já mudou. Já subiu, porque já fizeram acordo. Aqui é. Aqui é hoje. Porque a nossa mesa está aberta. Então volta anterior também. Mostra, né? Aqui. João, é porque esse daí vai mudar em 2025 e 26. É verdade, né? Já mudou assim. Vai ser 25 e 26, na verdade. Mas já mudou porque já fizeram acordo, né? E o nosso ainda não foi feito acordo. Por isso hoje nós estamos conversando, porque não foi feito acordo ainda. Então a gente precisa da ajuda de vocês, né? Essa é a ideia. Agora que a gente precisa da ajuda de vocês. Vamos lá, Cássio. Não, claro. Mas agora é um momento crucial, capital, né? Tudo bem, Cássio, próximo. Então aí já estão, né, as negociações desse ano. Por isso que já fala aí, ó. Tá vendo? O que a gente já recebeu, que o pessoal já fechou, isso que já fechou em azul, tá bom? Aqui é o meio ambiente, que ainda está em discussão, né? Eles estão em greve, não estão aceitando. E aqui somos nós. Olha só, foi ofertado 23, 23, 23, 27, 34, 27, 77, 64. Aqui foi ofertado 25 e para nós foi ofertado 12,8, 12,8. Essa, para esse, foi ofertado na nossa mesa agora, 3 semanas atrás. Foi ofertado, a gente não aceitou ainda. 25 e 26 ainda. Aqui, tudo aqui é 25 e 26. São as mesas que fecharam em azul, que vão ter impacto em 25 e 26. Tá bom? Tá nesse processo. A gente colocou aqui mais as carreiras mais da esplanada aqui, que a gente trabalha, né? E para nós foi ofertado 12,8. Então isso aqui é um reflexo, meus senhores. Aí a gente está com o núcleo agrário aqui, com os colegas, né, e tudo mais. Isso é um reflexo da política agrícola, agrária brasileira, né? Por que tem que ser assim? Por que o INCRA tem que ser esse patinho feio e manco? Não é só feio, não, é manco. Vai, exatamente, porque aqui, ó, é o dobro, vamos dizer assim, né? Vou pegar o pessoal do mapa aqui. Cadê o do mapa? Descer. Pô, 23 para 12. Já joga mais, vai só aumentando a boca do jacaré. Então, assim, é uma situação que a gente quer mostrar praticamente, então o objetivo é esse, para elucidar, e a gente está aqui pedindo socorro. Porque a nossa mesa está para ser marcada semana que vem, nos próximos 15 dias terão a mesa das carreiras do INCRA, e o Feijó, aquela delicadeza toda daquele rapaz, muito educado, ele falou assim, é isso aí. Poxa, mas vai ser isso mesmo? Sabe? Então, eu acho que... Luciane, por favor, está aberto aqui, a Luciane também integra a carreira aqui do INCRA, vou passar para ela, que ela continua aqui na explanação. Bom dia a todas e a todos. Sou Luciane aqui da Diretoria de Desenvolvimento da área de crédito e sou diretora também da Associação dos Servidores do INCRA Seara Brasília. Né? E acho importantíssimo, né, a gente colocar como que de fato a visualização dá o tom, né, da nossa reunião. Na realidade, quando a gente coloca a importância da questão salarial, a gente entende que é a questão da estruturação, fortalecimento do INCRA e da reforma agrária mesmo, né? Eu estive ontem, eu cheguei ontem de Sergipe e fazendo um trabalho lá nos assentamentos lá do Canidé, estive até com o deputado na volta, né? E do Canidé e Poço Redondo,
E nós lançamos esse ano, o ano passado a gente lançou, o governo Lula, lançou uma nova modalidade de crédito, que é o fomento jovem. Tá? Eu só vou dar um exemplo aqui e não vou seguir. Tá? E aí... Não, peraí, por favor. Aí assim, a gente não consegue... Aí a gente, veja bem, aí, até uns anos atrás, a gente conseguia chegar nos estados, onde eu quero chegar. E a gente fazia, sempre tinha um processo de capacitação para fazer. Sempre tínhamos um processo, tínhamos quem capacitar. Aí, para nossa surpresa, assim, claro que a gente sabe que o número de servidores está diminuindo, né? Mas quando a gente vê, realmente, isso é muito sério. Aí nós chegamos lá, quando a gente chega nas regionais, é muito pequeno o número de servidores que possam, de fato, desenvolver. Então, é importantíssimo que a gente tenha novas políticas, novos programas, mas é importantíssimo também que tenhamos servidores para poder fazer isso. Né? Então, o salário é uma questão fundamental da estruturação da própria instituição. Vou abrir a palavra aos deputados. Vou começar com o senador aqui. O senador Pedro Fábio. Bom dia aí a todos. É que 9 horas da manhã agora nós temos uma reunião com o ministro Paulo Teixeira, da área aqui, para dialogar aí com a bancada, com todo mundo, sobre o Plano Safra. Né? Não, a nossa vinda aqui é uma demonstração do carinho que nós temos, do compromisso que nós temos com a causa, tá certo? Então, se não tivéssemos nenhuma relação, com certeza não estaríamos aqui. Então, nós entendemos essa realidade. Eu fui superintendente do INCRA, no Pará. Acho que tem essa questão salarial como uma questão importante, uma motivação para a questão toda do trabalho. Tem a recomposição de servidores no INCRA. Quando eu fui superintendente, e não é um período tão atrás, nós tínhamos 450 servidores na superintendência 01. Retomamos agora e nós temos 101, cento e poucos funcionários, com 30 e poucos % deles em época de aposentadoria, só não se aposentaram porque ainda estão tentando insistir ali ou não tem outra coisa para tocar, mas tem um período todo, muito longo prazo dos concursos. Então, para poder fazer o trabalho que nós estamos fazendo hoje, uma necessidade clara de recomposição da força de trabalho. E há aqui uma questão de priorização no nosso governo da política de reforma agrária, porque não está bem, não é só essa parte aqui, a minha avaliação, não está bem o tanto de dinheiro que nós temos para fazer os assentamentos, para poder adquirir áreas, para poder fazer infraestrutura nos assentamentos. Hoje não tem nenhuma política de infraestrutura do INCRA nos assentamentos. Certo? O tanto de recursos que tem, lá nós, a superintendência lá que eu tenho maior relação, aí tem outro com outros, mas a maior relação, não teve um centavo para fazer infraestrutura nenhuma, a não ser pagamento de algum resto do que tinha ficado lá atrás, negócio de 200 mil, 300 mil, tá certo? E nós, o que tem lá é emenda minha. É emenda do mandato que coloquei lá nesse primeiro momento 7 milhões, estou botando lá recursos, agora estou botando mais uns 10. Fazer infraestrutura dentro dos assentamentos. Então, é pequena, para o tamanho do Estado, porque tu atua só numa região, tem que ter mesmo, né? Tem que atuar no Estado inteiro. Estou brincando aqui com o Valmir. Mas é uma necessidade da gente discutir a política global da política agrária, não só uma questão da carreira, porque acho que isso até facilita para que a gente possa tentar conversar no seu governo. Como está no processo de negociação aqui, é claro e é gritante a diferença, nós temos que ver qual é o barulho que nós fazemos para poder ajudar aí nesse processo de negociação. E aí, quem está na coordenação do Núcleo Agrário é o João Daniel, que é o meu líder. Eu estou lá no Senado, mas eu sou liderado por Vossa Excelência aqui no Núcleo Agrário, tá certo? Então, é combinar como é que nós fazemos. O barulho que nós podemos fazer junto à ministra, junto na mesa do governo, da negociação, para antecipar, inclusive, a sentada dos próprios servidores com o INCRA. Como é que nós fazemos? Combinar o jogo. Eu estou dentro para poder ajudar aí nessa questão. Não sou o líder do governo, como foi anunciado aqui, do PT,
o governo Jacques Wagner e o Randolph. Mas são parceiros que a gente tem conversado. E nós temos, no âmbito que nós temos conversa toda segunda-feira, então a gente tem uma reunião, eu tenho uma reunião com Haddad, com Padilha e tal, que é para poder acertar a semana, estabelecer isso na próxima conversa. Inclusive, eu não tenho todos esses dados, então é importante passar tudo que é dado para que a gente possa ter, para poder ir nas conversas individuais e nessas questões e levantando essa bandeira, tá bem? Mas tem todo o nosso compromisso com a política agrária. Eu nasci dessa área, um tempo dirigindo a FETAGRE do Pará, que era bem mais à esquerda do que o MST, inclusive, e depois sendo superintendente do INCRA também. Obrigado. É só para você não adiantar da hora dos parlamentares, e é de costume, os servidores, Júlio do Beto, toda vez que acaba o ato nas segunda-feiras que eles estão fazendo, eles chamam todos que estão presentes para fazer uma foto simbólica, para acumular, para registro histórico. Então, antes mesmo do nosso querido coordenador do Núcleo Agrário, o deputado João Daniel, Valmir, né, que chama todo mundo para fazer a foto. Valmir vai falar pelo núcleo, bora. É só uma questão que eu acho que é importante nós levarmos em consideração. Eu acho que o nosso parâmetro aqui é o mapa. É o mapa. Esse tem que ser o parâmetro. Segunda coisa é com relação ao efetivo. Porque um dos debates que se tem no governo é que os professores mesmo, é muitos professores e tal, então dá um valor muito grande. Então, tem que levar em consideração a isso, porque o efetivo do INCRA é muito pequeno, comparando inclusive com o mapa. Então, esse dado eu acho que é importante a gente também botar na mesa para poder a gente discutir. E eu estava brincando aqui sobre a questão de crédito, que a gente não pode nem discutir, porque eu acho que a decisão do INCRA nacional com o ministro sobre essa questão dos créditos, não pagar crédito para as famílias que foi assentada no passado, isso é um absurdo. Só para as famílias novas, não aceitou ninguém em 23, não aceitou ninguém em 24. Vai sobrar dinheiro. Tem que liberar crédito para todo mundo que apresenta a proposta e tal. É isso, pô. Senão, não tem como acreditar. Bom dia, companheiros e companheiras. É assim que a gente trata quem está nas mesmas fileiras, quem está na mesma batalha, né? Então, eu sou Lucinha, como a nossa secretária já nos anunciou, nossa companheira secretária aqui, secretária lá, né, no PT. E lá no PT. Eu sou da Bahia, sou do MST, mas hoje estou na Executiva Nacional do PT. E a minha tarefa na Executiva Nacional do PT é secretária de Movimentos Populares e Políticas Setoriais do PT. Mas quando Rose falou, amanhã nós temos uma atividade com servidores do INCRA, de pronto a gente disse, vamos estar lá, porque a nossa trajetória, a nossa luta, a gente subentende de que a companheirada que cuida da parte técnica internamente no INCRA, e em todos os órgãos que nos ajudam a implementar um projeto real de reforma agrária, a gente faz parte dessa mesma linhagem, faz parte desse mesmo conjunto. Então, a paralisação que vocês estão ensaiando aqui, né, a proposição que vocês estão fazendo, a chamada de atenção para este nosso governo, neste momento, que é um momento crucial, porque diversos companheiros e companheiras da educação, da saúde, enfim, paralisam, e alguns dizem, poxa, é justamente nos governos do PT que a gente fica paralisando, é justamente nos governos do PT que a gente tem que paralisar, que a gente tem que mostrar de que este Estado que nós entramos para governar, ele nunca é uma máquina para servir os trabalhadores e as trabalhadoras. E a companheirada que a gente tem dentro desses espaços, que tem essa compreensão de ação conjunta, de ação estratégica, está correto quando diz, opa, é nosso governo, mas nós temos que sentar aqui para a gente poder avançar, porque é o único período que a gente pode dar passos importantes nessa construção maior, real, de reforma agrária, um projeto real agrário para o campo, que a gente ainda não conseguiu sentar para visualizar qual é o projeto de reforma agrária
qual é o programa agrário que o Brasil, que os governos do PT, que o nosso governo, que a gente tem para apresentar para o povo do campo. Que veja as águas, que veja as florestas, que veja quem depende especificamente da luta pela terra. Então, essa luta pela defesa dos nossos territórios, essa luta pela defesa de um programa real de reforma agrária, entendendo de que a gente parte para melhorar a situação dos técnicos do INCRA, parte para sentar com as organizações populares para ver cada um sua pauta. O governo está sentando para poder discutir as demandas específicas. Não são demandas específicas. Essa luta que a gente faz por um verdadeiro programa real de reforma agrária é luta estratégica. E quem quer ver um país desenvolvido, é impossível ter um país desenvolvido sem pensar um programa real de reforma agrária. Porque um programa real de reforma agrária não beneficia só os assentados, os acampados, os quilombolas, né, fundo e fecho de pasto, enfim, beneficia. É só a gente ir naqueles municípios onde tem assentamentos, onde tem acampamentos que produzem, vamos nas feiras, vamos nos comércios, vamos ver a vida real das pessoas, como é que impacta a luta do campo, uma luta bem sucedida no campo, um assentamento bem sucedido no campo, um acampamento bem sucedido no campo, uma população indígena bem sucedida no campo, o quanto irradia bem-estar, bem viver ao seu entorno. Então, pensar melhoria para esses espaços nossos institucionais, para que dê condição, que permita vocês, aqui nesse espaço, junto com a gente que está fazendo a luta no PT, junto com os movimentos populares organizados, que está fazendo a luta diária na vida real, isso estando concatenado, é vida melhor para todos e todas, e lógico, é um sucesso, será sucesso nos governos do PT, será sucesso no governo Lula, e assim sucessivamente, porque a extrema-direita está aí só na espreita para poder voltar. A gente aqui achou que eleger o presidente Lula resolveu o problema, não. Eles continuam nos diversos espaços onde eles conquistaram, onde eles estavam, eles continuam ainda, e eles continuam também fazendo a disputa ideológica em todos os nossos territórios. Então, para isso, nós precisamos nos irmanar, nós precisamos concatenar as nossas ações para alertar o nosso presidente, alertar o conjunto do nosso governo, de que este nosso governo nós precisamos fazer diferente. E fazer diferente para as pessoas que mais precisam e, sobretudo, para as pessoas que sustentam esse nosso grande projeto, que é de transformação social. Não é só de ganhar eleição por eleição. Para isso que aqui nós estamos fazendo essa fala, trazendo o apoio da Executiva Nacional do PT, o apoio do conjunto dos nossos companheiros e companheiras, e dizer que a gente está aí no diretório para o que vocês entender que a gente pode ajudar internamente no PT e fora, porque entendemos que essa luta é uma luta nossa, é uma luta conjunta. Obrigado. Obrigada, Lucinha. Queria chamar aqui o parente para também fazer a sua... E fiquem à vontade, aqui também já está entre nós o querido secretário Moisés Saviano, do qual eu já chamo para fazer a fala depois do parente aqui, viu, Moisés? Chegou também aqui o superintendente do INCRA do Maranhão, o nosso querido Zé Carlos, ex-deputado, sempre deputado, né? Nosso deputado federal. Depois também, Zé, fica à vontade e venha também fazer aqui uma fala, contribuindo com esse processo tão importante. Bom dia a todas e a todos. É um prazer muito grande reencontrá-los, né? Mesmo em meio a essa diversidade que sempre marcou a história da luta pela reforma agrária nesse país. Nós sabemos que o lema do INCRA é realizar a reforma agrária no Brasil. E o dilema são as dificuldades de sempre, que remontam de alguns séculos, desde os primórdios. Né? Tivemos outras tentativas e que sempre esbarramos nos mesmos status, o tal latifúndio. Hoje, com essa nova configuração, né? Insaciável. Né? E qualquer ação no sentido de reordenar essa estrutura fundiária, nossa postura
né, em termos históricos. Nós nunca conseguimos, né, a unidade necessária para fazer esse enfrentamento. As oligarquias, elas estão, de certa forma, encasteladas em todas as instâncias do poder. A apresentação aqui da Aldegan ilustra bem isso aí, né? Até em relação à política salarial, né, que deveria ser algo, pelo menos, regido pelo princípio da isonomia entre os que têm funções assemelhadas ou idênticas, né? É o agronegócio que influencia. As disparidades são gritantes, né? O INCRA sempre esteve, Pimenta é testemunha, nos anos 90 nós escrevemos um livretozinho sobre o INCRA entre o concreto e o sonho da reforma agrária. Fizemos um resgate da história das lutas e tudo, de forma bem telegráfica, né? E se compararmos, né, essa história que nós reconstruímos nos anos 90 com a história, os fatos que estamos a vivenciar no momento, a gente vai verificar, né, Léo, que não há muita diferença, né? E não depende apenas, digamos, de um ou outro governante, né, mais identificado com a causa, né, declarar compromissos e avançar em relação, né, a essa materialização de uma missão que está, inclusive, albergada pela própria Constituição, né? Ela é indelegável, é do Estado, né? E o Estado tem que, evidentemente, se instrumentalizar através dos serviços, das instituições que ele cria, que ele, né, institui para levar a cabo essa missão. E aí o problema não é só agrário, né? Na medida em que o problema agrário deixa de ser devidamente trabalhado, tratado, agrava-se também a questão ambiental. E hoje nós estamos, são duas problemáticas indissociáveis que precisam ser enfrentadas. No entanto, as instituições públicas, né, que têm inserção no meio rural e que têm por missão atacar esses problemas, elas são tratadas dessa maneira. IBAMA, FUNAI, CNBio, enfim. E o INCRA, então, né, como de todas, a que tem reservada a si, talvez a mais contundente das missões, no sentido de afetar os interesses desses grupos hegemônicos, o INCRA, né, que já passou por extinções, já passou por desmontes, e hoje ele agoniza, né? A história entre o concreto e o sonho, né, já ficou no passado. Hoje nós estamos entre a agonia e o padecimento. Estamos, né, caminhando para isso. Então, companheiros, eu acho que aqui nós temos uma pequena demonstração, né, de que o problema persiste, com um grau de complexidade certamente bem maior. Temos vivenciado já algumas experiências sob o protagonismo de governos, né, não diria supostamente, mas de governos compromissados com a causa, mas que
cuja autonomia, cuja liberdade para a realização dessas políticas que afetam, né, os interesses da nossa elite, eles terminam por capitular. O Lula já está no seu terceiro mandato sem reforma agrária. Evidentemente, não vai ter um quarto, eu imagino. E o que nos resta mesmo, não, condições até para continuar, teria. Né? Mas eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. A idade impõe restrições inúmeras, né, às pessoas. Ou então, eu acredito, companheiros, que, como na vida, nada é inexpugnável, né, eu acho que a gente tem que continuar, né, perseverando nessa luta, com esses propósitos, e sabendo, evidentemente, que sem alianças amplas, e hoje nós temos alguns fatores que conspiram favoravelmente à ampliação e à consolidação dessas alianças, né? Que é a história das condições climáticas, que tem tudo a ver com o processo de descumprimento do princípio constitucional da função social da terra, que é, né, uma das missões básicas dessa instituição. Né? Sem o reordenamento dessa estrutura fundiária, e a reforma agrária, indiscutivelmente, é o seu carro-chefe. Né? Sem a realização, né, um ataque mesmo contundente à concentração excessiva da propriedade. Evidentemente que nós não vamos romper com essa tragédia a que estamos submersos. Ou então, o fundamental, e os instrumentos estão aí. Né? A Constituição, né, ainda não sei se a função social da propriedade rural é ou não uma cláusula pétrea. Parece-me que sim. Mas a Constituição, né, ela não é inatacável sobre esses aspectos. Né? Então, é importantíssimo que iniciativas como essa, né, que os companheiros aqui, representativos da categoria, né, chamado para si, no sentido de reforçar os apelos feitos aos parlamentares identificados com esse problema, né, são importantíssimos. Agora, sem que haja o engajamento dos servidores em geral, né, dos seus dirigentes, né, evidentemente que não vamos muito longe. Eu não falo nem em relação aos movimentos sociais, que esses nunca negaram fogo. Né? Eles são os maiores prejudicados, né, por essa inação em que se encontra a nossa instituição. No entanto, né, eles estão sempre, né, marcando presença, sempre pressionando, né, todas as instâncias dos diferentes poderes, chamando a atenção da opinião pública para a necessidade de uma reforma agrária ampla e maciça nesse país. Né? Sem isso, evidentemente, que a gente vai ficar refém, como já estamos, agora por tempo indeterminado,
né, do agronegócio, que sabemos da importância que ele tem em termos de geração de divisas, isso e aquilo, mas há um custo social e ambiental incomensurável. Então, não faz sentido. O melhor dos negócios para o Brasil ainda é a agricultura familiar. Campesina, com os recursos, né, não só os recursos naturais, mas os recursos materiais, financeiros, bem distribuídos. Então, esse é o grande desafio que nós temos, para além do latifúndio, que sempre foi um obstáculo a qualquer política de reordenamento da nossa estrutura fundiária, né? E esse obstáculo ele está adquirindo, se revestindo de uma complexidade a toda prova, né? Nós temos o problema, né? O problema das insuficiências de meios, da escassez de meios. E isso fica bem retratado no que diz respeito ao tratamento que sempre foi dispensado ao INCRA, à exceção do regime militar e os objetivos outros, né? Mas o INCRA sempre foi tratado a pão e água. Nós nunca tivemos um momento bom aqui no INCRA, né? Quando o INCRA, né, melhorou um pouco, que acendeu, né, toda uma esperança, toda uma expectativa de que a reforma agrária pudesse sair, que foi naquela passagem meteórica do Zé Gomes pela instituição. O INCRA, na sequência, foi extinto. Após isso, né, houve um esforço, e graças justamente aos movimentos sociais, aqui com destaque para a CONTAC, né, o INCRA, que o MST na época estava nascendo, né, o INCRA foi restabelecido. Foi restabelecido. Mas é restabelecido já com muitas fraturas, né, com muitas restrições, em termos operacionais, exageradamente debilitado, né? E em menos de 2, 3 anos veio, né, a disponibilidade e as demissões na instituição provocado pelo Collor de Mello. E de lá para cá, o INCRA, né, respirou um pouco nos 2 primeiros mandatos do Lula, estendendo-se ainda aos mandatos da Dilma. E agora estamos diante de impasses que não diria intransponíveis. Mas as forças não só conservadoras, mas de extrema direita, né, que são absolutamente avessas a políticas dessa natureza, estão não apenas, né, em processo de expansão, mas ocupando posições e espaços que são, né, de capital importância para a implementação das necessárias políticas públicas, né, que modifique, né, essa imagem que se abate sobre o Brasil, de um pobre país rico. Obrigado, pessoal. Obrigada, Parente. Aqui também o nosso Carlos, que é auditor do INCRA. Moisés Savian, está aqui também o diretor da diretoria estratégica, o Gustavo Noronha. Fiquem todos à vontade também para contribuírem. E queria passar para o querido Moisés Savian, também um guerreiro, lutador da causa agrária no nosso país. Muito bom ter você aqui, Moisés. Obrigado, Rose. Cadê o Reginaldo? Estava lá no fundo. Cadê? Também aqui na ASE, poder vir aqui o representante.
Obrigado, Rose, pela oportunidade, né? Saudar você, saudar toda a equipe do INCRA que está aqui, né? Não dá para saudar todo mundo, que a gente vai esquecer, né, de alguém, né? Então, esse é o nome do Gustavo aqui, saudar toda a equipe que está presente hoje. Eu sou Moisés Savian, estou secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental, né? Sou professor agrônomo e acompanho a discussão da reforma agrária desde o movimento estudantil da agronomia, né, no início dos anos 2000, quando, né, iniciei minha militância política também. Acredito que esse momento que nós estamos vivendo é fundamental, né, para trazer avanços para a agenda agrária brasileira. Né, quem estuda, conhece um pouco da nossa história, né, sabe que toda a trajetória do monocultivo, da grande propriedade, da produção, né, voltada para a exportação, do trabalho escravo, formou uma estrutura agrária extremamente desigual, né, e que é um entrave, com certeza, para o desenvolvimento do Brasil. Então, a gente teve várias lutas, vários embates, né, ao longo dessa história, né, tivemos vários avanços, mas hoje surge, né, uma nova oportunidade com o governo Lula, da gente conseguir consolidar avanços que são extremamente necessários para a questão da reforma agrária, para a governança de terra, olhando a terra, né, não como um patrimônio econômico, né, como um ativo, como muitos da área das ciências agrárias, da economia vê, mas olhando a terra como uma questão estratégica para o país, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Né? Então a terra é um patrimônio nacional, nesses vários recortes, nós temos que olhar para ela a partir disso. Né? Historicamente, a nossa terra foi utilizada, né, para expropriar riqueza, para produzir violência, para atender ao interesse de poucas pessoas. Então, nesse momento, a gente tem a oportunidade, eu me sinto um privilegiado de estar ocupando esse espaço no governo. Eu sei que nós teríamos inúmeros quadros que poderiam estar na minha função, então a gente está trabalhando muito para conseguir produzir essas respostas. Né? A Secretaria de Governança Fundiária, no início, né, ela acabou não sendo muito bem entendida, né, por vários companheiros e companheiras. Né? Por que precisa ter uma Secretaria de Governança Fundiária se nós temos o INCRA? Né? Então, o INCRA, Administração Indireta, nós temos um espaço dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário que se trabalha a questão agrária, a questão fundiária é fundamental, para vários aspectos. Né? A gente tem trabalhado aqui com o Gustavo para captar recursos lá do Fundo Amazônia, a gente tem trabalhado lá com o Eugênio na questão com o Ernesto, desculpa, na questão da regularização fundiária. Nós tocamos o crédito fundiário, que a gente tem buscado cada vez mais interagir com o INCRA. Né? Então, a gente tem um espaço na administração direta, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem um tema. Hoje à tarde, eu e o César vamos enfrentar, né, o Senado para discutir o que o INCRA tem feito para combater as invasões. Né? Essa é a chamada. Então, nós vamos estar lá os dois, lado a lado, trabalhando junto, né, num diálogo conversado previamente. Então, a Secretaria de Governança Fundiária, ela está colocada, né, eu estou na condição de secretário com vários servidores do INCRA que estão lá conosco, o Danilo, o Joe, né, o Vitor, a Silvana estava por aí também agora há pouco, né, e a nossa missão, né, é conseguir... tá ali a Silvana, apareceu. Nossa missão é justamente conseguir avançar na agenda, né, agrária, junto com o INCRA, trabalhando lado a lado. Acho que tem dois pontos que eu queria destacar para encerrar minha fala e não ser muito repetitivo daquilo que já foi falado. Né? O primeiro, que para além da agenda da reforma agrária, que foi colocada, né, muito bem com a prateleira de terras, e que tem uma série de questões que a gente precisa trabalhar e desenvolver, a gente sabe o custo que foi de trabalho para fazer onde até nós chegamos. Né? Então tem várias coisas que precisam ainda avançar, mas nós também estamos com uma proposta, né, de construir uma política nacional de governança de terra, né, onde a reforma agrária se associa à discussão dos conflitos, se associa à discussão dos povos e comunidades tradicionais, olhando para a gestão da terra, né, muito apoiado nas diretrizes voluntárias, né, sobre governança da terra que a FAO trabalhou e que o Brasil teve um papel fundamental. Esse é um ponto. Né? Agora, um segundo ponto que eu queria destacar: não existe nenhuma instituição forte se nós não tiver carreira para ganhar R$6.800 ou trabalhar no mapa e ganhar 15 mil. Né? Então né, o cara, nós temos aí uma questão central, né, que é equiparar a complexidade do serviço de um agrônomo. Né? Eu não sou corporativista, eu só fui uma vez na reunião do sindicato, não do nosso aqui, tá? Do meu sindicato lá em Santa Catarina, e não consegui, viu?
né? Porque a turma lá né, do ponto de vista do corporativismo. Mas o trabalho que um agrônomo vai fazer no INCRA é tão ou mais complexo do que o agrônomo que vai fazer no mapa, né? Por que essa diferença do ponto de vista, né, se a função pública está relacionada com, né, a questão da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, né? Então precisa olhar para o GEO, precisa olhar para a lei, precisa olhar para o uso da terra, precisa olhar para as relações sociais e econômicas estabelecidas no território. Então a complexidade é muito grande, né? Eu sei que é um desafio, né? O nosso ministro, a Fernanda e o César estão envolvidos até a cabeça, como a gente diz nisso, né? Mas a gente queria aqui se colocar de maneira solidária, né, junto com vocês, para fazer avançar. Para a gente ter uma instituição forte, nós precisamos avançar na discussão da carreira, e isso serve para o MDA também, né? Por que o MDA foi extinto? Como é que nós temos hoje uma secretaria que eu não tenho servidores do MDA? Não existe. Existe um ou outro que é um economista, um agrônomo, mas não temos carreiras, né? Você pega a área ambiental, a carreira dos analistas, falando em ministério, né? Ela segurou muita coisa nesse período, né, das trevas que nós vivemos nos últimos 6 anos, né? Então, companheira Rose, companheiro Gustavo, agradecer a oportunidade, estamos juntos, né? E vamos conseguir nesses 2 anos aí, 6 meses que nos restam, né? Conseguir produzir boas e grandes referências para a gente avançar na luta pela reforma agrária e pela democratização da terra no Brasil. Obrigado. Obrigada, querido. Muito bom. Vou passar aqui agora para o querido, o nosso diretor Gustavo. Nós temos que ir lá no núcleo agrário, tá? O ministro está lá com o pessoal recebendo. Vou passar, tem o Reginaldo que vai vir e o Gustavo, tem o Zé Carlos, e posteriormente a Maria Mota aqui presente, a Jesus, todo um time aqui, lutador, o Cássio, para poder encerrar nossa manhã com bem animado e participativo. Já agradeço muito, querida Lucinha, e todos que aqui fizeram parente, falas para fortalecer o que a gente tanto quer, que é o locus de execução da política pública da reforma agrária. É com você agora, Gustavo. Assumindo aqui as vezes de mestre de cerimônia, agora é o Reginaldo, isso, né? Carlos, eu me levanto a mãozinha aí para eu poder pegar. Perfeito, é muito mais uma saudação, né? E aos colegas que estão aqui e às entidades que juntamente com a direção do INCRA, promoveu essa atividade aqui para a gente dialogar o futuro, né, dessa instituição, o futuro dessas políticas públicas e o futuro dessas carreiras, né, dessa valorização profissional que a gente precisa ter. Porque não adianta ter o INCRA ser dono de 10% do território nacional, atender 30 milhões de brasileiros, né, tentar atender com um quadro reduzidíssimo de servidores. Então, a gente já chegou a ter 10 mil servidores, né? A gente conhece muito bem essa história, Jesus e vários outros aqui. Entre os chegou a 2.500 na ativa. Dado de janeiro de 2023 é que 1.106 poderiam se aposentar até o final desse governo Lula. Então, tem dia que sai 5 aposentados no Diário Oficial. Então, tem uma série de dificuldades, tem uma série de questões que precisam ser melhoradas, e tudo isso passa pela gestão, pela decisão política de valorizar esse órgão, de promover essas políticas públicas, porque dessa forma a gente consegue atender minimamente esses públicos de 30 milhões de brasileiros. Então são assentados, acampados, quilombolas, ribeirinhos, moradores de reservas extrativistas e funcionários. Tem empresa rural que tem mais de 1.000 funcionários. O nosso cadastro nacional de terras tem mais de 7 milhões de imóveis rurais particulares no Brasil. A grande maioria, evidentemente, que é pequenos, mas tem muito imóvel rural e sem o cadastro atualizado e tal, não se consegue empréstimo nem transferência de propriedade, né? Compra e venda de terras. Então, o INCRA tem esse papel. E esse momento, já para finalizar, muito mais rápido para a gente passar, a gente não consegue fazer esse atendimento desse público, gerenciar o cadastro de terras desse país com a estrutura que a gente tem hoje. Então, tem superintendência que nem telefone fixo tem. Estava conversando aqui com o superintendente de Belém, que está aqui. Belém não tem telefone fixo. Recife não tem telefone fixo. Manaus não tem telefone fixo. É chato, mas eu digo isso, mas é isso.
E até pouco tempo, eu sou jornalista, né? Até pouco tempo eu era assessor de Brasília, atendendo Manaus, porque lá não tem jornalista. O único telefone de Manaus que funcionava era o meu aqui no 18º andar, o ramal. Então, a quantidade de ligação que a gente recebia, porque era o único telefone que funcionava, o cara estava lá, distante 1.000 quilômetros de Manaus, não conseguia falar com ninguém, ligava para Brasília, muitas vezes eu atendia, ou o secretário que recebia também, e a gente tinha que fazer um meio de campo para conseguir atender essa pessoa. Às vezes eu ligava para o WhatsApp, tem alguém de Manaus aqui? Enfim, eu ligava do meu celular para o WhatsApp do colega lá e falava um caso. Você pode atender? Eu posso passar o teu telefone? Então, veja só uma manobra que a gente tinha que fazer para conseguir atender e minimizar essa questão de estrutura que a gente não tem em muitos lugares do Brasil. Temos alguns problemas de gestão, infelizmente. Temos. Enfim, tem uma série de questões, e esse momento, já para finalizar, esse momento aqui é um interessante para a gente discutir. Lá no Maranhão, o superintendente está aqui e sabe as dificuldades que tem e a missão que tem, né? Porque Maranhão, Pará e Mato Grosso respondem por 60% das ações dele. O Maranhão, acho que a superintendência é com a maior quantidade de assentamentos que tem. Entendeu? O Pará, juntando as três superintendências, tem mais assentamentos e tem mais famílias assentadas. Mas individualmente, enquanto superintendência, o Maranhão é maior de todos. É isso, então, agradecer mais uma vez a direção do INCRA, agradecer a parceria das entidades representativas, a SERA-BR, SINDI-PFA, SINDI-CEP-DF, CONDICEF, e é isso, a CNASE, a Associação Nacional, está aqui sempre à disposição dos colegas, da direção do INCRA, na defesa das políticas públicas, do órgão e dos servidores. Muito obrigado. Vou passar logo aqui do Zé Carlos, que ele tem uma reunião daqui a pouquinho. Aí depois o assessor lá do deputado Reginaldo Vera, depois o Jesus. Aí eu faço uma fala para a gente encerrar. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos e a todas. Por coincidência, uma grata coincidência, eu estar aqui nesse momento poder ter uma oportunidade de falar um pouco para vocês. Eu poderia aqui falar como militante de esquerda do Partido dos Trabalhadores. Eu podia falar aqui como parlamentar de 3 mandatos, o estadual, 2 federal, e a primeira suplência do partido. Mas a minha fala vai no sentido de falar como executivo federal. Da minha experiência de 33 anos como executivo de banco, inclusive dos quais 8 anos foi como superintendente do Maranhão, tendo os melhores resultados do Brasil, ficando sempre entre os 10, e fazendo uma analogia a essa oportunidade que Deus me forneceu. Eu digo simples, acredito muito nos desígnios do destino, de estar aqui no INCRA, pouco mais de um ano, para poder conhecer pelas, digamos assim, pelas vísceras, essa instituição. E não ter dúvida nenhuma, porque no parlamento sempre defendi isso, era membro do núcleo agrário, sempre fui, de ter certeza e poder sempre falar, inclusive para os servidores, atualmente, da importância da missão dessa instituição. Porque você pode pensar num país economicamente como o Brasil, próspero, rico, sem se pensar na classe mais humilde. E quando se fala no nosso país, uma geografia que tem, não se pode falar em valorização deste povo sem falar no INCRA, sem falar no MDA. Portanto, eu sempre digo, nas minhas reuniões com os nossos servidores, da importância de que essa missão dessa instituição, do que ela representa para o nosso país, do que ela representa para o povo mais vulnerável desse país. Portanto, eu saí de onde saí, e estar aqui é uma mudança de cultura muito grande. E é por isso que eu posso dizer a vocês de que os servidores do INCRA, na diversidade que lutam, e nós hoje, gestores de uma unidade, de um Estado, é algo que só vendo, só estando,
a gente pode ter certeza de quanto é difícil, nessa conjuntura, colocar em prática a nossa missão. Eu quero aqui cumprimentar minha companheira Érica Cocai, essa figura que todos conhecem, lutadora do nosso partido. Minha companheira, prazer em vê-la. Pois é, então o meu testemunho aqui é de quem é de fora, está passando aqui uma chuva, com um prazo de validade que não é muito grande, mas que tem defendido a instituição. E quero passar, na minha passagem, para pelo menos ser lembrado como tenho defendido e defendo essa instituição, mais que qualquer um que de fora veio para dirigi-la. Porque acredito. Acredito muito. Eu estou tendo a oportunidade de ver a dedicação desse corpo funcional de servidores. De muitos terem que ir para casa fazer a impressão de um documento porque não tem impressora. Muitos irem para casa para conseguir trabalhar porque a internet de lá não funcionava. Hoje está melhor, mas ainda assim deficiente. Não é porque não seja um militante do partido que diga que nós precisamos ser valorizados. A minha experiência diz, e eu não vou me alongar muito mais, minha mensagem é só essa, a minha experiência diz que nenhuma instituição cumpre seu papel, oferece resultado, entrega, como a palavra hoje está muito na moda, temos que entregar, tem que ter entrega, se não tiver um corpo funcional valorizado. E não pode ter um corpo funcional valorizado se não der a ele a capacidade de sonhar de que na instituição ele pode crescer, que ele é bem remunerado. Aí entra esse absurdo de um agrônomo do INCRA não ser agrônomo, porque se fosse ganharia o mesmo que ganharia um agrônomo do governo federal. Então é básico, na minha experiência de 33 anos, que é básico que o corpo funcional tem que ser valorizado. Valorizado se valoriza com um salário digno, com um plano de cargo e salário que vise a ele a possibilidade de crescer, porque do jeito que está, há 12 anos estagnado, o que vai pensar ou vai querer produzir um servidor que já há 20, 30 anos vem se dedicando e já está com seus 60, 65 anos, se ele olha para trás, nos últimos anos, e vê, e olha para frente, aí mesmo é que está tudo escuro. Portanto, eu defendo o INCRA. Eu aqui não tenho dúvida, e falo agora para encerrar, eu falo também agora como executivo dessa empresa. Eu não tenho dúvida nenhuma do esforço que o ministro Paulo Teixeira está fazendo nesse sentido. Eu não tenho dúvida nenhuma que o presidente César, com a sua diretoria, está fazendo também. Obviamente, a gente precisa, foi dito, de estar unido nessa luta e fazer com que aqueles que estão mais acima, que determinam nossos caminhos, que saibam que o mínimo que vocês querem, que nós queremos enquanto dirigente, também é que o corpo esteja valorizado e haja equidade, por uma questão mínima de justiça. Nós lá no Maranhão estamos fazendo um esforço, o nosso corpo de servidores está unido nessa luta. Eu estou aqui não fazendo uma defesa, apenas dando uma constatação de que estão unidos nessa luta. Eu respeito muito aqueles com quem eu convivo diariamente lá no INCRA do Maranhão. Sei do seu valor e sei de que está sendo tocado uma instituição à base, basicamente, da boa vontade, da força, da dedicação daqueles que lá estão produzindo os resultados que, no mínimo, aqueles que acreditaram na gente estão esperando. Era isso. Obrigado. Dispensa a apresentação e chamar logo a companheira deputada Érica Cocai aqui. Fazer a saudação dela.
por ele estar continuando na sua trajetória, na sua escolha de vida, que também foi escolhida, que é a luta por uma sociedade mais justa. E penso que esse verbo reconstruir, ele é extremamente correto no momento que nós estamos vivenciando. E digo isso porque nós tivemos uma desconstrução do Estado. O Estado foi desconstruído. E nós vivenciamos vários tipos de assédio. Nós vivenciamos o assédio institucional, as instituições não cumprindo sua função. Então, veja, é a instituição tendo negada a sua função principal. Nós vivenciamos isso. O Estado sendo corroído por dentro, ou seja, impedido de exercer as suas atividades e o que é o principal objetivo do Estado, como diz Celso Furtado, é enfrentar os problemas nacionais. Então nós vimos o INCRA sendo submetido a uma política de negação da reforma agrária. Nós também vivenciamos o Ministério do Meio Ambiente sendo submetido a uma política antiambiental. Vivemos isso na Fundação Palmares, nos ministérios em geral, ou seja, as funções dos órgãos sendo destruídas para que ele não pudesse exercer a sua concepção de um Estado que se derrama para o conjunto da sociedade. E aqui nós vivenciamos, portanto, este processo de assédio institucional, assédio organizacional e também um assédio interpessoal, porque a violência foi estabelecida enquanto forma de relacionamento. Nós estamos vivenciando isso no Congresso de forma muito intensa. A discussão política, ela foi garfada, ela não existe mais. Nós temos hoje, são expressões de ódio, de grosseria, e os parlamentares não fazendo debate de ideias, mas fazendo manifestações para sair nas suas redes sociais e alimentar suas bolhas e justificar os seus mandatos. Então, nunca vivenciamos uma desqualificação tão profunda da política, tão capturada pelo ódio, capturada pela mentira também. Então, o processo de reconstrução. Se nós tivéssemos uma legislação para regular ou regulamentar as redes sociais e impedir as mentiras como metodologia de atuação, parte dos mandatos que estão na Câmara Federal, eles não existiriam mais. Eles se alimentam da mentira, se alimentam do ódio e são frutos do orçamento secreto, que foi uma verdadeira violência cometida contra o Estado, o orçamento secreto. Como é que você tem um orçamento que é uma peça para organizar os recursos que a população dedica ao próprio país, e esta peça é secreta e ela serve para que você tenha parlamentares sem igualdade de armas, eu diria, com condições de comprar as suas próprias reeleições. Nós tivemos no orçamento secreto parlamentares que tinham um orçamento para a saúde maior do que o orçamento do município. Então ele capturava o município e a partir daí conquistava o seu mandato. Isso é um balcão de negócio. É uma mercadorização da política através das emendas que eles querem continuar determinando. Porque querem que, ainda que não tenhamos mais, ou que tenha sido impedido o orçamento secreto, ele existe pelas frestas de uma construção de um poder que que está em possibilidade de exercer a sua função. Então, veja, neste quadro é reconstrução. E o que a gente vê no INCRA? O INCRA sofreu sobremaneira com a deficiência de quantidade de pessoas para trabalhar, o desprezo com a reestruturação das carreiras, ou o desprezo com a remuneração, que nada disso é por acaso, para destruir o INCRA. E nós estamos vencendo isso. A dificuldade que nós temos para que o INCRA volte a ter a sua função. Não apenas no que diz respeito à reforma agrária, mas a um conjunto de políticas públicas, que a partir da democratização da terra, você constrói um novo modelo de país. É um novo modelo de país. A função do INCRA é ser um instrumento para a construção de um novo modelo para o Brasil. Um modelo de um Brasil sem fome, um modelo de um Brasil sem veneno, um modelo de um Brasil onde a gente possa se sentir acolhido. Por isso é fundamental que nós tenhamos a valorização das carreiras. Não apenas isso, nós precisamos de mais servidores, mais servidoras, tem um concurso unificado que tem essa perspectiva, não vai suprir a demanda, porque houve um sucateamento, nós estamos vencendo aqui.
Na Superintendência Regional, Zé Carlos, aqui, do Distrito Federal e do entorno, não tem servidores na quantidade suficiente. Então, você tem uma dificuldade para exercer. E os servidores absolutamente desmotivados. Eu lembro muito que eu tive no Japão em 1994, por uma delegação, fui representando a CUT, e ali, naquele momento, eles falavam em 3 princípios divinos. Eu não consigo esquecer isso. Um deles é a boa remuneração. O segundo é a empregabilidade, o emprego vitalício. E o terceiro é a ascensão, porque você entra no órgão para poder ficar nele, se aposentar nele, e ao mesmo tempo você vai se aposentando, você vai sendo remunerado pela sua permanência no próprio órgão. Esses princípios que eles chamam divinos provocam uma fidelização. E nós, eu que sou da Caixa, o Zé Carlos também, somos oriundos da Caixa, a gente sabe o que é isso, essa fidelização. E a gente sabe que isso existia no Brasil em grande medida e que foi completamente destruído numa concepção de Estado mínimo que é falsa. Porque o Estado não é mínimo para a elite, nunca foi. Nós temos quase meio trilhão de reais, quase meio trilhão de isenção fiscal. Olha, sabe o que é isso? É isso que o Lula dizia. Esses que estão reclamando das políticas públicas, que querem acabar com o piso constitucional da saúde e da educação, eles querem o orçamento para que eles possam abocanhar. Eles são beneficiados, falou da CNA. A CNA são bilhões de isenção que a CNA adquire. E esses que estão incomodados com as políticas públicas, com os investimentos, são aqueles que abocanham parte do orçamento em isenção fiscal. Agora, se nós olharmos que metade do orçamento é para o serviço e para os juros da dívida, que não se traduz em emprego, não se traduz em desenvolvimento, que é rendismo puro, é viver de rendas, apartado do território, apartado de qualquer projeto de desenvolvimento nacional, a gente percebe a necessidade de mudar este modelo que foi vigente durante todo esse período e a dificuldade de fazê-lo com o parlamento que nós temos, com o parlamento. Acabar com a desoneração, que foi a tentativa do governo e que foi vetado, foi derrubado o veto e tal, enfim, que está no Supremo e tal, enfim. Então, portanto, é um processo que exige de nós muita mobilização para que nós tenhamos um país com a reforma agrária, mas que nós tenhamos um país também onde a democratização da terra represente a alimentação orgânica. Tem vários programas que o governo está desenvolvendo, vários programas, e esses programas, quando a gente vai num assentamento, a gente percebe o que representa você ter um crédito. Você ter um crédito mulher, por exemplo, porque independiza as mulheres também, ou dá autonomia às próprias mulheres, que representa você ter políticas que sejam políticas efetivas para potencializar a própria democratização da terra. Por isso, eu vou encerrar apenas dizendo que nós temos uma convicção da importância da valorização da carreira, isso que o Zé Carlos dizia. Não se faz política pública sem servidor e servidora. Não se faz política pública. É com servidores e servidoras que se sentem desprestigiados, que não têm perspectiva, porque em grande medida você olha para frente e vai, olha, eu vou demorar mais 10, 15 anos, e onde é que eu vou chegar? E é preciso fazer esta reconstrução para que nós tenhamos um Estado que seja um Estado que definitivamente rejeite os princípios da PEC 32, porque a gente conseguiu impedir que ela pudesse avançar, mas como se tem todo um processo de muita dificuldade na reconstrução, você acaba tendo os princípios de penalizar o próprio servidor, que são os princípios fundantes da PEC 32, que é a constitucionalização do Estado do compadrio, do Estado a serviço dos governantes e da iniciativa privada, ainda presentes na nossa realidade. Por isso, eu tenho muita confiança de que nós vamos avançar, e avançar bastante, porque nós rompemos esta lógica que estava no Palácio do Planalto. Mas também tenho muita consciência de que é um processo permanente, constante, não é um processo que precisa ser construído com muita coragem, com muita tenacidade e com muita convicção.
Por isso, nós nos colocamos à disposição para que a gente possa sempre, sempre, sempre estarmos ao lado dos servidores e servidoras, que é quem executa a função precípua do órgão e quem resistiu, porque resistiu a muita coisa nesse último período. Nós temos relatos que são relatos muito doídos do que aconteceu com servidores e servidoras do nosso país. Por isso eu vou ter que ir, porque nós tem uma série de coisas na Câmara que eu vou ter que estar lá, inclusive a discussão de uma PEC para anistiar os partidos que não cumpriram as cotas das mulheres e as cotas dos negros, né? Então, uma série de processos. Vocês estão vendo que se a gente não está permanentemente em atuação, eles vão retirando todos os direitos. E quando a gente olhar, não tem mais nenhum direito que esteja posto. Basta ver o que eles querem fazer com as meninas, e são meninas, a grande maioria são meninas. A grande maioria das vítimas de violência sexual no Brasil são meninas. E as meninas, muitas vezes, de 10, 11 anos, que eles querem colocar em medida socioeducativa a partir dos 12 anos, ou criminalizar as mulheres, estabelecer às mulheres uma pena maior do que a do próprio estuprador. É como se dissesse estupre, que a responsabilização e a culpabilização vai ficar com as meninas e com as mulheres. É misoginia pura o que nós estamos enfrentando no parlamento. Abraço grande, contem conosco sempre. Muito obrigado, deputado. Agora chamar aqui o assessor do Reginaldo Veras para dar um recado rápido em nome do deputado. Bom dia, gente. Passando só para deixar aqui uma palavrinha em nome do deputado Reginaldo Veras, o Otton do SINCEP passou esse convite para a gente fica muito orgulhoso, só que ele já tinha outra agenda e pediu para que eu viesse aqui dar uma palavrinha com vocês. Primeiro eu só queria pegar essa fala final da Érica, que é importantíssima com esse crescimento da ultradireita a nível mundial, não é uma coisa do Brasil. E aí pegar um relato, um estudo que eu fiz agora com relação ao parlamento argentino. Nesse último pacotão aí do Milei, a gente percebe o seguinte, e aí você analisando o que foi aprovado, tudo que foi aprovado, nada pega os empresários, nada pega a burguesia. Pegou apenas trabalhadores, servidores públicos, seja servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Nós que mais uma vez vamos pagar o pato. Então assim, esse discurso de Estado mínimo, ele serve apenas para os trabalhadores. E aqui eu queria só deixar, companheiro, o gabinete, o mandato do deputado Reginaldo Veras, à disposição tanto do movimento paredista, quanto da questão da reforma agrária. Eu já deixei o telefone com algumas pessoas, e aí, assim, o que precisar nas comissões, ele faz parte da Comissão de Educação, e da Comissão do Idoso e de outras comissões, ele tem uma entrada. Então fica aberto aí o gabinete a vocês, tanto o movimento paredista quanto a questão da reforma agrária. Eu agradeço em nome do deputado Reginaldo Veras. Obrigado, gente. Obrigado, Jesus. Aí depois eu vou fazer uma fala para encerrar aqui, para a gente... Bom, já estamos no final, já esvaziou um pouco. Mas agradecer, a Rose saiu, a iniciativa dela de fazer esse momento aqui com os parlamentares foi um momento muito importante, marca muito essa nossa luta. E vou falar mais da luta em si, relembrando aqui que toda essa mobilização é porque nós, desde o dia 30 de outubro, nós tivemos a primeira reunião com o MGI. Depois disso, a gente só teve reuniões protelatórias e tal, até no mês de maio, que nós tivemos uma proposta muito aquém das nossas expectativas e da necessidade de reestruturação da nossa carreira. E respondemos, rejeitamos a proposta, fizemos uma contraproposta e já estamos já mais do meio de junho e não tivemos ainda uma outra reunião para que a gente possa estar discutindo a possibilidade de fechar um acordo. O governo disse que quem não fechar acordo até o final de julho
não vai ter reajuste no próximo ano, então nós não tivemos reajuste esse ano, não vamos ter no próximo, nem no próximo, eu não sei como é que vai ficar. E nós estamos, viu, Gustavo? Agradeço também demais a você, o seu apoio aqui, enquanto direção do INCRA e responsável pela nossa mesa local aqui de negociação permanente, né? Porque esse apoio ele é essencial, né? Porque nessas nossas conversas no Congresso, às vezes perguntam, e o que o INCRA está pensando disso? Eu falei, não, o INCRA está colado com a gente. Isso também é muito importante, né? Então, é isso, e agradecer essa oportunidade, né? Foi muito bom os parlamentares terem vindo aqui, a gente ir estreitando esse relacionamento, né, com o Congresso, e nós vamos tentar fazer uma audiência pública do INCRA, gente. Vamos nos juntar e vamos para lá, já conversei aí com o colega que é assessor do deputado Reginaldo Veras também, que é um lutador, né, pelas causas aí sociais. Vamos ver se a gente faça uma audiência ainda, nesse mês ou no início do próximo mês, para estar discutindo a questão do INCRA, viu? Eu estive aqui, me atrasei, mas o Núcleo Agrário chamar uma audiência pública para discutir INCRA. Discutir dinheiro, discutir salário, discutir orçamento, discutir tudo. É isso, gente. Muito, muito obrigada. Obrigada. Então, gente, bem, só para a gente já encaminhando para o fim, eu acho que todo mundo me conhece, mas reapresentando mais uma vez, sou Gustavo Noronha, sou economista da casa, tá? Estou como diretor de gestão estratégica, mas sou servidor da casa, 20 anos de INCRA, bem menos que muita gente aqui, mas já há um tempinho. E eu acho assim, para além assim, obviamente vocês conhecem como eu me posiciono nas discussões salariais, vocês sabem que estamos junto com, não só como servidor, né, mas até como gestão mesmo, estamos junto da defesa da pauta dos servidores. Entendo que a gente tem muito que avançar, né? O Brasil é o país que inventou a reforma agrária perene, né? Está sempre fazendo reforma agrária, mas nunca faz reforma agrária. E a gente precisa desperenizar e fazer uma reforma agrária efetiva, né? A gente precisa avançar, de fato, na política de reforma agrária, na política de democracia, né? A gente está falando de democratização do acesso à terra. E se a gente teve um desgoverno que a gente aqui dentro sabe como é que foi, né? A gente teve a vitória da democracia contra o pesadelo e nossa política pública é uma política de fortalecimento da democracia, de fortalecimento da distribuição mais democrática e mais justa do principal ativo que a gente tem no país, que é a terra, que garante a alimentação e a segurança e soberania alimentar do povo brasileiro, né? E que é um recurso, né, que a gente sempre é importante dizer isso, que o recurso investido na reforma agrária, o recurso investido, porque eles ficam muito nessa agenda fiscalista, né, e eu falo um pouco como economista, inclusive do que eu já escrevi ali, em alguns artigos, capítulos de livros, essas coisas. Mas essa agenda fiscalista, ela deveria olhar a agenda da reforma agrária como uma agenda que não está dentro do que se chamariam das restrições fiscais. Porque a gente, se é um governo monetariamente soberano, que emite sua própria moeda, é capaz de emitir sua própria dívida, no caso brasileiro, desde os primeiros governos Lula, não temos restrições externas. Então, esses espaços fiscais que dizem que a gente tem, eles são fictícios, são escolhas. Eles são escolhas. E vocês não precisam pegar essa minha fala aqui, é só pegar, por exemplo, academicamente eu já escrevi isso, mas não só eu, como centenas de professores de economia escrevem essas coisas. E no caso da reforma agrária, a única restrição que existe num gasto público é a inflação. Essa que é a restrição. Só que se a gente faz a reforma agrária, a gente aumenta a oferta de alimentos, ou seja, uma política que combate a inflação. Então, a restrição fiscal que poderia existir
que é a restrição inflacionária, ou restrição externa, que não cabe no Brasil por causa das reservas internacionais que a gente construiu no primeiro governo Lula, a gente não tem essa restrição. Então, a nossa política é uma política que ela pode e deve avançar. Então, assim, contem comigo, contem com a direção do INCRA, estamos juntos, vamos juntos construir a reforma agrária para valer nesse país, transformar esse Brasil, avançar na democracia, e juntos nós somos mais fortes. Muito obrigado.